Let there be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shape history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um Online Experience da Gravidade Zero Church. É um prazer poder estarmos aqui ministrando mais uma adoração em louvor a Cristo. A gente pede licença para poder entrar na sua casa. Nós desejamos que você possa contemplar a face do Senhor. Então, por favor, abra o seu coração e se sinta em casa, como vocês já estão. Vamos adorar ao Senhor. Abre seu coração aí e expressa tudo para Ele, dê tudo para Ele. Amém. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque seu amor é grande e ele dura para sempre, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Pai, de poder erguer as mãos e elevar a adoração para Ti, Jesus. Nessa noite nós colocamos o Seu nome no mais alto lugar, Pai. Tudo aqui é para Ti, Jesus. Tudo aqui é para Ti. Receba a nossa adoração, Jesus. Sabemos que não há outro como Tu, Pai. Sabemos que não há outro igual a Ti, Jesus. Ei. Vem e enche os nossos corações, Jesus, com Teu amor, com Tua graça. Oh, Espírito Santo. Paz, me dê Tua paz, e o vento cessará a ouvir Te chamar. Voz domina céus e mar, e a tempestade em mim, ao Te ouvir, acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus,
vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, há poder no teu nome, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder todas as trevas vencerá, e não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não há outro que se compara a ti, Jesus. Teu nome está acima de todos os nomes, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh, tu reinas sobre toda a terra. Não há outro igual a ti, Jesus. Jesus, as trevas estremecem. Oh, não há outro
se compara a ti, Jesus. Nós te esperamos, te aguardamos. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Jesus. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia que virá. Os meus olhos veem o Salvador que reina poderosamente vindo me encontrar. Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emanuel. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da glória, tens meu coração. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana, o Rei que vem. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana, o Rei que vem. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas e todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero. Eu te espero.
céus. Ó, se descesses à terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas e todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas e todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas e todas as dádivas do mundo. Maranata, és perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Sim, tu és perfeito, Jesus, és perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Eu amo o dia da sua vinda, eu amo o dia em que virá. Ei, te aguardamos, Jesus. Eu amo o dia da sua vinda, eu amo o dia em que virá. Sim, tu és perfeito, Jesus. Tu és perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Sim, amamos o dia da sua vinda. Oh, perfeito Jesus, te aguardamos.
dia da tua vinda, Jesus. Aguardamos o dia da tua vinda, Jesus. Amado perfeito, amado perfeito, Espírito Santo, te aguardamos, Jesus, te aguardamos, Jesus. A nossa esperança está em tua vinda. Não há outro que queremos mais, Jesus. Não há outro que desejamos mais do que a ti. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Junto com anciãos cantamos. Nos dobramos diante da tua presença, Pai. Cantamos que és santo. Não podemos conter a nossa adoração pra ti, Jesus. Nos dobramos e cantamos que és santo, és santo, és santo, oh, santo, santo Deus. Não há outro como tu, não há outro como tu, oh, não há outro que se compare a ti, Jesus.
Nós queremos te agradecer por você fazer parte desse culto até aqui. Nós queremos te convidar a continuar participando junto conosco. Para nós é uma honra. Nós gostaríamos muito que você se sentisse parte desse culto, parte do que o Senhor está fazendo no nosso meio. E que cada palavra lançada aqui encontre uma terra fértil no seu coração e frutifique e dê muitos frutos. Nós temos a oportunidade nesse momento de semearmos ao Senhor. Então não perca essa oportunidade. Aqui na descrição do vídeo nós temos a nossa conta em banco para que você possa ofertar. Nós temos o PayPal, temos o nosso QR Code. Então não deixe de semear e honrar ao Senhor com as suas finanças. Nós temos também, para você que se encontra em estado de vulnerabilidade ou você que quer ajudar pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, nós temos o Fuel for Life, que é algo que nós estamos fazendo para arrecadar alimentos, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Então você não deixe de participar, busque saber nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, para que você possa ofertar para os seus irmãos, ajudar os seus irmãos, e você que se encontra em estado de vulnerabilidade também pode participar e nos procurar nas mídias sociais. Queremos que você continue fazendo parte desse culto, que você continue adorando e cultuando ao Senhor de forma expressiva e intencional. Então fique conosco, nós teremos a nossa palavra, o que o Senhor tem para nos alimentar. Então enche o seu coração de expectativa, sua mente, que você se conecte ainda mais ao Senhor e que você ouça ainda mais a palavra do Senhor. Queremos também pedir para que você não deixe de participar no YouTube, nos chats, nos fazer perguntas. Participe conosco do culto, seja efetivo, seja ativo, participe de forma intencional. Faça o seu culto racional ao Senhor. Não assista apenas o culto, mas que você cultue ao Senhor aí na sua casa. Nós nos encontramos em breve. Um abraço para você. Olá, família G0, vocês estão bem? Estamos com saudade de todos vocês. Eu queria nesse dia compartilhar uma palavra que vem de Deus para nossa igreja. E essa palavra se encontra lá em Atos 8, a partir do versículo 26. E ela diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Aqui Filipe, ele ouve a voz do anjo do Senhor. Filipe, ele entende e ele discerne quem estava falando com ele naquele momento. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, mesmo em tempos de crise. É importante ressaltar que nesse período que Filipe estava vivendo, os cristãos eles eram extremamente perseguidos. Muitos deles eram arrastados pelas ruas, apedrejados e até mortos. Mas mesmo nessa circunstância, Filipe ele ouve a voz do Senhor, mesmo sem saber o que ele iria fazer, mas entendendo e em obediência, ele simplesmente pega e ele vai para o deserto. É interessante destacar que não era um lugar de conforto, não era um lugar agradável, mas era para o deserto. Deus estava levando Filipe ao deserto, sem mesmo ele saber para o que ele estava fazendo, mas simplesmente ele fez o que? Ele obedece. Filipe obedece. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Filipe ele vai para aquele lugar e ele recebe uma missão. Simplesmente o Espírito Santo fala: corre junto daquele carro. E Filipe vai. E no meio correndo, eu imagino Filipe correndo ao lado daquele carro. E Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E aquele homem simplesmente ele lia e não entendia. Mas Filipe pôde ali cumprir o propósito dele. Aquele homem chama Filipe para subir naquela carruagem e ele vai com ele, e Filipe começa a explicar o que estava escrito no profeta Isaías.
É interessante que por uma resposta correta, um coração correto diante de Deus, aquele homem, a trajetória daquele homem, ela é transformada da noite para o dia. Simplesmente aquele homem, ele conhece a Jesus e a vida dele é transformada e é mudada. Filipe cumpre o propósito para o qual ele havia sido chamado naquele momento. Ele escutou a voz que falava e ele foi imediatamente. A nossa obediência a Deus vai dizer se vamos cumprir o propósito ou não. Ela mostra se estamos ou não com os nossos corações corretos diante dele. E para finalizar, em Colossenses 2, de 22 a 24, diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem, para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Nós precisamos entender a quem nós temos servido. Tudo que nós fazemos, nós fazemos não para homens, não para agradar aqueles que estão ao nosso lado, mas sim para agradar a Deus, para agradar o coração dele. É para isso que nós fomos chamados, Corandel, uma vida sincera, pura diante de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós nos dispomos a obedecer. Nós entendemos que as nossas finanças, o nosso trabalho, o nosso carro, a nossa casa, a nossa família, tudo é dele, tudo que nós fazemos é para ele, tudo é por ele. Deus quer somente de nós a obediência. E eu queria orar com vocês, que a gente possa ofertar, nós possamos dizimar em obediência, não porque alguém nos fala, não porque nós estamos na igreja e tem muitas pessoas olhando o que nós vamos fazer naquele momento, não, mas porque nós discernimos no Espírito, nós ouvimos a voz de Deus e nós simplesmente obedecemos. Amém? Eu quero orar por vocês. Senhor, obrigado por cada família que está assistindo essa live neste momento. Obrigado por cada filho teu. O Senhor possa nesse momento, nesses dias, papai, conturbados, o Senhor possa trazer, papai, a paz, que o Senhor possa trazer a provisão, que o Senhor possa estar em cada lar, Senhor, cuidando de todas as coisas, assim como nós sabemos que o Senhor já está cuidando, Pai. Papai, ensina-nos a te obedecer, ensina-nos a ter um coração puro diante de Ti, um coração correto diante de Ti. Ensina-nos a obedecer prontamente, não pensando no que pode ser, no que pode nos impedir, as circunstâncias, não pensando que nós estamos indo para um lugar desconfortável, um deserto, mas sim, papai, entendendo que nós estamos te obedecendo e fazendo a tua obra, papai, servindo o teu reino, cumprindo a tua vontade. Papai, nós abençoamos a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Declaramos que só tu és rei, papai, só tu és rei. Faça a tua vontade, papai. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? A você que faz parte da GESEL, a você que está a primeira vez cultuando junto conosco, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós podermos adorar ao Senhor, aprender do Senhor junto com vocês e poder servir ao Senhor através da vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Online Experience. Para nós é uma honra tê-los aqui. Então, se sinta parte desse culto, cultue ao Senhor junto conosco e que o Senhor continue ministrando ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Nesse momento, nós vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor e eu gostaria, antes de iniciarmos, já pegue a sua Bíblia aí, chama a sua família toda, se tiver alguém aí por fora, alguém na cozinha, alguém na sala, convide ele a participar e aprender um pouquinho do Senhor junto conosco, amém? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós reconhecemos a sua grandeza, sabemos que o Senhor é rei sobre toda a terra, que o Senhor é digno de louvor, de adoração, que Tu és tremendo, Senhor.
que o Senhor é um Deus piedoso, benigno. Senhor, nós reconhecemos a sua grande misericórdia, o seu favor sobre nós. Nos ajude, Senhor, nesse dia a compreender a sua palavra através do seu Santo Espírito. Que a sua palavra traga crescimento ao nosso homem interior, que a gente cresça, amadureça em Ti, que o Senhor ministre aos nossos corações, revele ainda mais a sua grandeza, o seu amor, o quão maravilhoso o Senhor é através das suas escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós te pedimos. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas 1. Nós vamos ler esse capítulo inteiro. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura junto comigo. Então, Jonas 1, a partir do versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. No 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens? Por que dormes? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declaramos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? De que povo você é? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. 10. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. 13. E, entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este, Jonas, 3 dias e 3 noites ficou dentro daquele peixe, em suas entranhas. Queridos, esse contexto de Jonas
Muitas vezes a gente acha que Jonas é o grande protagonista, que o fato dele ter entrado num grande peixe, esse é o marco principal da história. E eu quero dizer para você que o protagonista, a estrela desse livro, é o próprio Deus. Aqui o Senhor revela a Jonas a grandeza e os seus grandes atributos. E Jonas compartilha isso conosco. Então, Jonas quer compartilhar conosco o Deus Criador, o Deus soberano, que governa sobre todas as coisas. Um Deus misericordioso e cheio de amor. É sobre esse Deus que Jonas fala ao nosso coração nesse livro. E nesse contexto em que Jonas estava vivendo, Jonas, ele era um profeta do Senhor, Deus falava através dele, e ele era do Reino do Norte, e ele viveu na época de Jeroboão, que foi um rei de Israel, do Reino do Norte, onde, naquela época, o Reino de Israel estava vivendo uma fase econômica muito boa. O Senhor tinha os abençoado muito, mas o rei Jeroboão II, ele induziu o povo à idolatria. Então, ele inseriu a idolatria no meio do povo. Então, naquela época, eles adoravam a Baal, e eles achavam, e a muitos outros deuses pagãos, e eles achavam que toda a benevolência, toda aquela época de provisão, toda aquela fartura vinha desses deuses e não do Deus que criou céus e a terra. Na verdade, eles até criam, mas eles misturaram outros deuses no meio. E Jonas se encontrava nesse contexto também. Então ele saiu. Jonas é acho que o único profeta que foi pregar, Deus pediu para ele pregar para os gentios. Sim, aquele povo de Nínive, que era uma grande cidade da Assíria, que era um grande vilão, que era inimigo de Israel. Israel odiava a Assíria, assim como odiava o povo de Nínive. Era uma cidade muito grande, muito potente. E era uma cidade que pecava contra Deus. Era uma cidade má. Ali haviam pessoas más, pessoas ruins. Então, Jonas não queria ir para lá. Jonas queria mais que aquele povo fosse para o inferno. Que Deus derramasse fogo sobre eles. Jonas não queria que viesse salvação do Senhor sobre aquela cidade. 50 anos para frente se tornaria a capital da Assíria. Então era uma cidade maldosa, era inimiga de Israel, não amavam ao Senhor, desonravam a Deus, desonravam o povo de Deus. Então Jonas não queria ir para lá. Por isso que ele foge. Então esse é o contexto que está acontecendo aqui em Jonas. Então Jonas está bravo, está amargurado, está com o coração ferido, porque ele não quer que haja salvação. Então ele está bravo, ele não aceita, ele está com o coração endurecido, ele não está sendo misericordioso com aquele povo, e ele não quer que Deus salve, que eles recebessem a Deus naquele lugar, ou que eles recebessem o favor de Deus naquele lugar. E Nínive era uma cidade a 800 quilômetros de Israel, de Jerusalém. E ele, em vez dele subir, o que ele fez? Ele foi totalmente oposto, né? Ele falou, não, eu não quero ir para lá, eu não quero ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Então era sentido totalmente oposto. E aí ele foi para Jope, e lá era uma cidade litorânea, e ali lá haviam navios, haviam barcos, embarcações, na verdade, que estavam ali para trabalhar, enfim. E ele pega um desses barcos para poder fugir da presença do Senhor. E o profeta Naum, ele fala um pouco, né? Aqui em Jonas a gente não consegue ter uma dimensão de qual era a tamanha maldade daquele povo de Nínive. Mas o profeta Naum, ele fala um pouco sobre como aquele povo era, né? Eles conspiravam contra Deus, eles
exploravam os desamparados. Eles eram maldosos na guerra, eram idólatras, se prostituíam, mexiam com feitiçaria. Então era um povo mau, era um povo ruim. Então Jonas, ele simplesmente não queria que aquele povo fosse salvo, que aquele povo recebesse o favor de Deus. Ele queria mais que eles morressem. Então ele não tinha compaixão pelaquela cidade. E no final da história a gente sabe que o Senhor, eles receberam o Senhor, eles creram, eles se arrependeram e Deus retirou, né, aquele olha, vocês vão morrer. Eu não estou me agradando do que vocês estão fazendo. Então eles receberam o Senhor, eles entenderam quem era Deus, eles se arrependeram e o Senhor tirou, né, de sobre eles aquele peso, né, aquela questão de, olha, eu vou matar vocês, eu vou acabar com tudo, por conta que eles se arrependeram. Então eu quero esmiuçar um pouquinho com vocês esses versículos para a gente aprender um pouquinho com o Senhor e quem é esse Deus de Jonas, esse Deus maravilhoso de Jonas. Então, no 1 ele diz, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achando o navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então aqui o Senhor chama Jonas, fala, Jonas, eu quero que você vá para Nínive, porque aquele povo se corrompeu, aquele povo é maldoso, a sua malícia, a sua maldade chegou até mim, e eu quero que você vá lá e fale isso para que eles se arrependam. Mas Jonas, como eu já disse, não queria que houvesse salvação, não queria que aquele povo recebesse o favor de Deus. Então ele foge da presença do Senhor e vai para Jope, para ir em direção a Tarsis, e pega aquele barco. Então Deus chama Jonas para uma missão, falar dele e trazer aquele povo ao arrependimento em Nínive. E aquela cidade maldosa, aquela cidade cruel, aquela cidade dura, que era ruim durante a guerra, que maltratava as pessoas, que desobedecia a Deus, desonrava a Deus, que não era piedoso com as pessoas que precisavam, enfim, e que fazia grandes atrocidades contra o próprio povo de Israel. Então Jonas estava bravo. Eu não quero ir lá. Eu não quero que a sua graça, que o seu amor, que o seu favor chegue sobre eles. Eu quero que eles morram. Porque, olha, fico pensando que depois, no último capítulo, no 4, ele fala sobre isso. Eu não queria que isso acontecesse. Então, ele está fugindo disso. Ele está fugindo do chamamento do Senhor para aquele povo. Porque ele odiava as atrocidades que aquele povo fazia, assim como Israel. Então, Jonas também está representando Israel aqui. Porque Israel também pensava da mesma forma, também agia da mesma forma. E ele não queria que o povo se arrependesse e recebesse o favor e o perdão de Deus. Então ele foge de Deus para Jope. Ele começa a descer. Né? Era para ele subir e ele começa a descer, literalmente. E ele pega esse navio com destino para Tarsis, e caminho totalmente oposto de Nínive, totalmente contrário ao que Deus havia pedido para ele, ao que Deus havia mandado ele fazer, e Jonas desobedece ao chamado do Senhor. Ele desobedece a Deus, porque ele queria que a cidade se perdesse, que a cidade fosse para o inferno mesmo, que a cidade se acabasse, que Deus viesse com ira sobre a cidade, e ele não queria salvação para eles, e enfim. E o ódio de Jonas, que ele tinha pelos assírios, afetou totalmente a perspectiva de Jonas. Jonas passou a olhar para aquela cidade
com as emoções dele, com os sentimentos dele, com raiva, com desprezo, com desejo de vingança. Então ele estava com o coração amargurado. E aí ele começou a olhar para aquela cidade de uma outra perspectiva, e não da perspectiva que Deus estava vendo, não da perspectiva do Senhor, porque aquele povo era um povo gentil, era um povo que não era o povo de Deus. Então eles não conheciam a Deus, mas Deus queria se revelar a eles, mas Jonas não estava de acordo, por isso que ele foi para Jope, totalmente sentido oposto. E no 4 das Escrituras diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançava no mar as suas bagagens, as coisas que tinham ali. Aqui, quando Jonas ele fala sobre isso, ele fala que o Senhor mandou ao mar um grande vento. Aqui ele já começa a falar, expressar quem é esse Deus, né, que comanda o vento. E aí eles começam a lançar as coisas do navio para que aliviasse o peso. E Jonas, porém, desceu mais uma vez. Ele desceu lá para o porão. Porque quando a gente desobedece a Deus, é exatamente isso que vai acontecendo. A gente vai cada vez mais descendo, né? Cada vez mais querendo fugir do Senhor. E aí ele desceu para o porão e foi dormir, sossegado, deitou lá e dormiu, um sono profundo. E no 6, o mestre, o capitão, né, do navio, chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? E você que está dormindo aí? Levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Ei, acorda. Clama ao seu Deus. Como que tá? Você tá vendo tudo o que está acontecendo? Não está percebendo tudo o que está acontecendo? Olha a tempestade que sobreveio sobre nós. Olha o mar como está. Olha a tamanha tempestade que veio. Clama ao seu Deus. Acorda. Levanta. Sai daí. E no 7 ele fala: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes. Vinde, vamos saber a culpa de que é que isso está acontecendo. Quem é o causador desse mal sobre nós? Então vamos lançar sortes para que sabemos por que esse mal veio até nós. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então aqui a gente pode ver que Deus ele não respeita a decisão de Jonas. Deus ele não respeita a decisão dele de ir para Tarso. Não, ele fala: não, peraí, não foi isso que eu mandei você fazer. Eu pedi para você ir para Nínive. O que você está fazendo em Jope indo para Tarso? O que você está fazendo aí? E aí a gente pode até lembrar de Paulo, né? Paulo de Tarso. Ei, Paulo, para de recalcitrar contra os aguilhões. Por conta da desobediência de Jonas, Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que o vento e o mar obedecem, aquele que governa tudo, que lidera tudo, que criou todas as coisas, que é soberano diante de todas as coisas, ele levanta um vento ali. Uma grande tempestade se levanta e atinge aquele barco que estava pronto para se despedaçar e todo mundo morrer. Então Deus não aceita a escolha de Jonas. Não, Jonas, não foi isso que eu pedi para você. Então vai aí um vento forte sobre você, porque você me desobedeceu. Mas porque eu te amo, eu estou mandando esse vento forte para que você acorde, literalmente. Então os marinheiros que eram pagões, eles ficaram com medo do que estava acontecendo. Eles começaram a clamar aos seus deuses, porque eles tinham vários outros deuses, eles adoravam outros deuses. E eles começaram a clamar, né, e jogar as coisas fora para ver se conseguiam de alguma forma se salvar. Então eles começaram a tirar tudo que tinha do navio, jogar para fora. Quem sabe há um jeito da gente se safar, um jeito da gente se livrar desse mal que sobreveio sobre nós.
Mas Jonas, o único que servia ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ele dorme. Ele desce para o porão, dorme e fica ali, né? Num sono profundo, como se nada tivesse acontecendo, como eu só desobedeci uma ordem do Senhor, não tem problema nenhum, está tudo tranquilo. E ele não consegue discernir a dimensão da desobediência dele naquele momento. E então os marinheiros acordam ele e falam: meu amigo, vamos acordar. O que você está fazendo aí dormindo? Quem é você? O que você está fazendo aí? Por que você está aí? Vamos, levanta, ora ao seu Deus, clama ao seu Deus. Quem sabe ele muda a nossa sorte? Quem sabe? Mas o Senhor, ele sendo um Deus que governa todas as coisas, ele governava o mar, assim como ele continua governando. E ele governava o tempo, o vento, a tempestade, o coração daqueles homens, até os dados que eles jogavam sorte. Deus estava no controle. Deus sabia de tudo. Deus estava movendo tudo para que a vontade dele fosse estabelecida em Nínive através de Jonas. E Jonas começa a descobrir isso naquele momento. Meu Deus, quem pode fugir do Senhor? Quem pode fugir de Deus? Quem é que pode se esconder dele? Como que eu posso fugir? Como que... Então, eu creio que nesse período, Jonas começou a entender: poxa, não tenho para onde ir. Não tem para onde fugir da presença do Senhor. E no 8, continuando, então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Fala para nós, por que isso está sobrevindo sobre nós? O que aconteceu? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo tu és? Ei, eu quero saber de onde você é. Por que isso veio sobre nós? O que aconteceu? O que você está fazendo? E Jonas lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha só, Jonas, ele era um homem de Deus, mas a raiva que estava correndo no coração dele fez ele cometer um pecado diante de Deus. Mas o temor de Deus ainda estava lá dentro dele. Então, os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Por que você fez isso, Jonas? Pois sabiam que os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, eles sabiam que Jonas estava fugindo, porque ele tinha falado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Então, cada vez mais a tempestade ia piorando, o vento ia soprando, e a coisa ia ficando pior, e o risco de morte era constante, cada vez mais perto, e Deus não ia parar, enquanto Jonas não obedecesse. E ele lhes disse: levantai-me e fazei-me e me lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então os marinheiros começaram a perguntar: quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui? E Jonas começa a falar: olha, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que criou todas as coisas, Deus do céu que criou o mar e a terra seca. E, sabe, muitas vezes não faz sentido, né? Jonas, sabendo que Deus havia criado o mar e a terra seca, por que ele foge para o mar, sendo que Deus é o Deus que criou o mar? Então o mar lhe obedece. Então, ingênuo, Jonas achava que podia fugir do Senhor, podia fugir da face do Senhor, mas não tem como fugir do Senhor, não há como. Então os marinheiros ficaram bravos com Jonas. E como você que crê nesse Deus,
Como você que conhece esse Deus do céu que fez mar e terra, vem para o mar. Como que você dorme enquanto essa tempestade vem? Como que você não clama? Como que você não ora a Ele? Como que você faz isso? E agora? Deus não ia parar enquanto Jonas não o obedecesse. Então, enquanto Jonas não fizesse aquilo que o Senhor o orientou, Deus ia fazer com que aquela tempestade cada vez mais crescesse, que era exatamente isso que estava acontecendo. Cada vez mais a coisa ia piorando e enquanto a vontade dele não fosse feita, a tempestade só ia aumentar. Só ia aumentar. Então Deus não estava preocupado com o que Jonas achava, com o que Jonas queria, com os pensamentos de Jonas. Deus estava desejoso que a vontade dele fosse feita, que aquele povo fosse o conhecesse, se arrependesse. E Jonas, apesar da sua desobediência, sendo um homem de Deus, reconheceu o seu erro, assume a sua responsabilidade diante daqueles homens e fala: olha, me lancem no mar porque essa tempestade vai parar. Ele sabia o Deus a quem ele servia, essa tempestade ela vai parar, então me lança no mar que essa situação vai mudar para vocês, porque eu sou responsável por isso. Eu sou responsável porque isso veio sobre vocês. A tempestade veio por minha causa. Então, ele sabia que a tempestade tinha vindo por causa dele. E ele reconhece isso diante daqueles marinheiros. E aí no 13 ele fala: entretanto, as escrituras falam: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, ah, Yahweh. Eles clamaram ao nome do Senhor. Nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos ponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles reconheceram a soberania de Deus, clamaram a Deus. E eles levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria imediatamente. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor. E fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, os homens, apesar de saber que era por culpa de Jonas que isso estava acontecendo com eles, que o mar estava revolto, que o vento tinha se levantado, que estava uma tempestade terrível e que o barco estava prestes a ser destruído, eles tiveram compaixão de Jonas. Um povo pagão que adorava outros deuses teve mais compaixão do que o próprio Jonas, que fazia parte do povo de Deus. Olha como é sério isso. Aquele povo, aqueles homens, aqueles marinheiros tiveram compaixão. Por isso que eles remavam. Eles tentavam de qualquer jeito voltar à orla para tentarem se salvar. Porque eles podiam muito bem, na hora que Jonas falou, já jogarem ele de imediato. Mas não, eles ainda tentaram voltar para a terra seca, para a terra firme, para poder tentar se livrar de alguma forma. Mas não adiantava, porque a coisa cada vez ia ficando pior, o vento cada vez soprava mais, a tempestade cada vez crescia mais, então não tinha jeito, não tinha como, porque o mar continuava ficando cada vez mais revolto. Então, não adianta, queridos, brigar com o Senhor, não adianta lutar, porque com certeza lutar contra Deus é uma batalha perdida. Nós não vamos conseguir ganhar dele. Ele domina tudo. Ele domina todas as circunstâncias. Ele dominou o mar. Ele dominou o vento. Ele dominou o coração daqueles marinheiros naquele instante. Ele estava dominando tudo. Então não adiantava Jonas querer ficar lutando. E eles não queriam matar Jonas.
apesar de tudo aquilo que está acontecendo com eles ainda assim tiveram compaixão de Jonas. Depois aqueles mesmos homens pagãos clamaram ao Senhor, rogaram ao Senhor, sacrificaram ao Senhor, fizeram votos ao Senhor. A Bíblia não diz depois a história deles, se eles continuaram servindo a Deus, se eles abandonaram todos os outros deuses, mas eu creio, eu, Vanessa, creio, a partir dessa grande manifestação do Senhor, de que eles creram no Senhor, que eles se arrependeram dos seus pecados e que eles cumpriram aquilo. Eu prefiro crer nisso, que eles seguiram a Deus e abandonaram os outros deuses. Mas as Escrituras não dizem isso. É Vanessa que diz. Então eles temeram ao extremo, a ponto de clamar, de rogar ao Yahweh, ao grande eu sou, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Eles reconheceram o Deus do céu que fez o mar e a terra, que Jonas falou. E Jonas então é lançado no mar, que imediatamente, fica flat, fica calmo, fica tranquilo, fica, muito de boa. Exatamente, ele é lançado, pronto. A minha vontade foi estabelecida, eles jogaram ele aqui, agora eu vou tratar com ele, eu vou mostrar para ele quem eu sou. E ali, o mar obedece ao Senhor mais uma vez. O vento obedece para, a tempestade obedece para, o mar obedece e para. Porque a vontade dele estava sendo estabelecida. Deus soberano que para todas as coisas. Então, aquela tempestade não era algo natural. Porque assim que Jonas foi lançado, ela parou. Imediatamente ela parou. Então, Jonas estava totalmente nas mãos de Deus. Totalmente. Por mais que ele não queria fazer aquilo, Deus falou, você vai fazer. Não é isso que você quer, mas a minha vontade, ela vai ser estabelecida através de você. E aí, o Senhor ordena um grande peixe, que a gente não sabe que peixe que é, porque as Escrituras não nos falam que peixe que é. Talvez seja um tubarão-baleia, sei lá, uma baleia enorme, nós não sabemos. Mas um peixe traga Jonas por 3 dias, por 3 noites. Isso Jesus fala nos evangelhos a respeito disso, que esse seria o sinal que ele deixaria. E nós vemos totalmente a intervenção divina em tudo. Nos animais, nos homens, na natureza, no coração, em tudo nós vemos a intervenção do Senhor. De salvar a Jonas. Porque para muitos parecia até um castigo, mas se não fosse aquele peixe, Jonas teria morrido. Jonas não teria aguentado aquela tempestade ou ficar ali no mar e voltar para Jope para poder ir para Nínive. Ele não sobreviveria, mas o Senhor envia o peixe, dá uma ordem ao peixe para que traga Jonas e cuspa ele depois. Então, mediante essa palavra, mediante essas coisas, tem alguns ensinamentos muito importantes que nós precisamos observar acerca do Deus de Jonas, acerca do nosso Deus, acerca do Deus que Jonas quis revelar, de acordo com o seu livro. Deus é Senhor de toda a criação. Ele é Senhor de tudo que Ele criou. Ele é Senhor do mar, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor dos peixes do mar, Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor dos homens, Ele é Senhor. Ele vê o pecado de todas as nações e quer que se arrependam. Ele via o pecado de Nínive, mas Ele queria que Nínive se arrependesse. Ele é dono de tudo, Ele é o Deus da criação, Ele governa tudo. E Ele gostaria, Ele queria que aquele povo, que aquela nação se arrependesse. Assim como era ontem, é hoje. Assim é hoje. O Senhor também quer que as nações se arrependam, que as etnias se arrependam. Ele também quer mudar a sorte de muitos. Então, Romanos 1
fala que o Senhor, ele claramente se revela através das coisas criadas e que nós estamos totalmente indesculpáveis. Então o Senhor se revelou àqueles marinheiros também através de Jonas, mas também através do vento, através do mar, através da tempestade, através daquela loucura que virou ali no mar, do nada, e com certeza eles eram marinheiros experientes, mas eles também reconheceram ao Senhor através da criação. Então eles também estavam indesculpáveis. Apesar de Jonas ter falado ao Deus que ele servia, a criação também revelava quem Deus era. Então, hoje, queridos, Deus continua se revelando através da criação. Deus continua se revelando através da natureza. Deus continua se revelando através dos homens. Deus continua se revelando através daquilo que Ele criou. E nós somos indesculpáveis diante disso. Totalmente indesculpáveis. Salmos 47, do 1 ao 2, diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos. Todos são todos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Toda a terra deve adorá-lo. Toda a terra deve manifestar devoção ao Senhor. Deve glorificar o nome do Senhor. Toda a terra deve aplaudir ao Deus que criou toda a terra. Ao Deus soberano que criou tudo. Deus Senhor de toda a criação. Salmos 95, 3 ao 5 diz: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. E as alturas dos montes são suas. Tudo pertence a Ele. Céu, o mar, pois Ele fez, as suas mãos formaram a terra seca. Tudo pertence a Ele. Tudo é para a glória dEle. Ele é Senhor da criação. Jonas estava revelando aqui: ei, Ele é Senhor de toda a criação. Ele é Senhor do vento, Ele é Senhor do mar, Ele é Senhor da água, Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor dos peixes, Ele é Senhor dos homens. Ei, aplaudam todos os povos, porque o Deus que nós servimos é grande. Ele é o Rei de toda a terra. E um segundo ponto muito importante é: Ele controla e domina todas as coisas. Tudo aquilo que Ele criou, Ele controla. Todas as circunstâncias que estão ao nosso redor, Ele controla. Tudo que acontece de bom ou de ruim, é Ele quem controla. Ele controla as nossas vidas. Tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Para Jonas, o vento cooperava, os homens cooperavam, o mar cooperava, a tempestade cooperava e o peixe cooperou. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, descanse em Deus. Descanse em Deus, não diante da nossa desobediência, ou da sua desobediência, da minha desobediência, mas descansa porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Ele é fiel para concluir, porque é a vontade dEle concluir. Ele queria concluir a salvação. Ele queria concluir que aquele povo não recebesse a ira dele, que ele se arrependesse. E Ele fez, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele tem domínio sobre tudo. E nós temos uma aliança em Deus, em Cristo Jesus, por meio dele. Então descansa, porque a gente sabe muito bem qual é o final da história e o propósito de Deus. E nós fazemos parte dessa aliança. Nós fazemos parte desse propósito através de Cristo Jesus. Salmo 115, 3 diz: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Tudo o que Ele quer, Ele faz. Tudo. Ele mexe em tudo. Ele faz tudo. Porque Ele é soberano. Porque Ele tem domínio sobre as coisas, sobre tudo que criou. Tiago 4,15 diz: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivamos, faremos isto aqui. Se Deus quiser, faremos isso aqui. Se Deus quiser, nós vamos. Se Deus quiser, nós ficamos. Se Deus quiser.
Então ele tem domínio sobre todas as coisas. 3, a bondade, misericórdia e compaixão de Deus para com os filhos. Quanta compaixão de Deus para com os filhos e para com os homens. Nínive, ele teve compaixão de Nínive, ele teve compaixão dos marinheiros e ele teve compaixão de Jonas. Ele se compadeceu, porque aquele peixe nada mais era do que um submarino do Senhor enviado para que Jonas fosse salvo, para que a vida de Jonas não se perdesse e o propósito de Deus fosse cumprido. Então, aquele peixe não era um castigo, era a salvação para Jonas naquele momento. Aqueles marinheiros que reconheceram ao Senhor também alcançaram compaixão. E o povo de Nínive também, se você for lá no capítulo 4, Jonas fala que houve salvação. As escrituras falam que eles se arrependeram dos seus pecados. Então, aquele peixe foi um socorro do Senhor. Aquele peixe foi a misericórdia de Deus para salvar ele. E o 4, ele diz, Deus usa pessoas para anunciar a verdade. Então, Deus ali estava anunciando Jonas para anunciar a verdade. Deus usou a vida de Jonas para anunciar a verdade àqueles marinheiros e usou a vida de Jonas para anunciar a verdade ao povo de Nínive. Então, Deus, ele continua usando as pessoas. Então, continue fazendo isso. Continue cumprindo o chamamento do Senhor. Continue declarando quem é Ele, ensinando quem é Ele, falando quem é Ele. Porque Deus continua usando as pessoas para a sua glória. E 5 e último, Deus, Ele é persistente. Ele vai atrás dos seus filhos. Muitas vezes quando eles desobedecem, Jonas estava desobedecendo ao Senhor aqui. Jonas, um profeta, que era a boca de Deus na terra. Deus falava por intermédio dele. Deus teve compaixão de Jonas. Ele foi atrás, ele persistiu. Não, Jonas, você é meu e você vai cumprir aquilo que eu te chamei. Eu não vou deixar você se perder. Agora, se Jonas não fosse filho, se Jonas não fosse amado por Deus, Deus já tinha falado, vai, faz o que você quer. Vai para Tarsis, vai embora. Eu não estou nem aí para você, eu pego o outro. Não, mas Jonas era um homem de Deus. E Deus sabia quem ele era. Então Deus foi persistente. Com aquela chuva, com aquele vento, com o mar revolto, com peixe, com tudo, com a bovoreira no final, com rebeldia. Deus, eu não queria que você tivesse salvo, por isso que eu não queria vir, com o coração amargurado, bravo com aquele povo, não querendo que eles alcançassem misericórdia de Deus. Deus foi persistente. E ainda bem que Deus não respeitou a decisão de Jonas. Ainda bem que muitas vezes, na maioria das vezes, todas as vezes, o Senhor não respeita as nossas decisões erradas. Ele é persistente. Ele vem atrás da gente. Ei, você não é para você fazer isso. Ei, não é para você fazer aquilo. Então nós temos um Deus persistente. Salmos 86:15 diz, mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão, é um Deus cheio de amor, é um Deus misericordioso, benigno. Tu és um Deus persistente, tu és um Deus misericordioso, tardio em se irar. Tardio, porque Deus foi atrás de Jonas. Deus fez tudo o que fez, revelando a sua glória e revelando compaixão e persistência sobre o seu filho Jonas. Então, só relembrando, Deus é Senhor sobre toda a criação. Tudo está sujeito a Ele. 2, Ele controla, Ele domina todas as coisas. São todas as coisas. Tudo que Ele criou. Ele domina, Ele governa, e Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, Ele sente compaixão
Por mais que aquele povo merecesse a morte, por mais que Jonas também merecesse a morte por desobediência, ele teve compaixão, ele teve misericórdia e ele foi bondoso para com todos eles, para com os marinheiros pagãos. E Deus continua usando as pessoas para a sua glória, para anunciar a verdade, para anunciar quem Ele é. E Deus é persistente. Esse é o 5. Deus é persistente. Ele vai atrás dos seus filhos. Esse é o Deus de Jonas. Esse é o nosso Deus. Queridos, o que nós pensamos, as nossas imperfeições, as nossas limitações, não definem as ações do Senhor. Não definem, não controlam as circunstâncias. A nossa imperfeição não limita o nosso Deus. Eu e você não limitamos o Senhor. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então é com esse coração, com esse entendimento, eu desejo, e o Espírito Santo deseja que vocês estejam nesse dia. Nós servimos um Deus bondoso, que governa todas as coisas, que governa a criação. Um Deus que faz o que Ele quer, um Deus persistente, que vai atrás dos filhos, um Deus bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, persistente, que continua usando as pessoas imperfeitas para que a verdade dele chegue até nós, chegue até você. Então, queridos, independente da circunstância, independente da situação, saiba que o Senhor controla tudo, que Ele é Deus, que as nossas imperfeições não o limitam. Nada pode pará-lo, nada nem ninguém pode pará-lo, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele governa tudo, todas as coisas, não escapam da mão dele. Então, quer esteja bom, quer esteja ruim, nada escapa. Ele tem contado os cabelos da nossa cabeça. Ele sabe a quantidade de fios de cabelos que nós temos. Então, descansa no Senhor. Aprenda a entender e a discernir qual é o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos. E se você ainda não serve esse Deus, eu te convido a se arrepender dos seus pecados, a confessá-los e a reconhecer ao Senhor e viver uma vida nele, viver a vida dele, escolher a vida dele. Ele nos impulsiona a isso, ele nos encoraja a isso. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela vida de cada um dos seus filhos, Senhor, que estão ouvindo a sua palavra nesse momento. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que controla todas as coisas, que nada foge à sua mão. Aconteça o que acontecer, seja bom ou seja ruim, seja difícil ou não, o Senhor comanda todas as coisas e a sua vontade sempre vai ser estabelecida. Nós sabemos, Senhor, que o fim dessa história é bom, é a volta do Senhor Jesus. Então nós podemos descansar e confiar, Senhor, sermos obedientes a um Deus que criou todas as coisas, que criou os céus, que criou terra, que criou o mar, que criou tudo, que governa sobre tudo. Nós podemos descansar e confiar de que a sua vontade vai ser estabelecida, independente das minhas fraquezas, mas que nós possamos, Senhor, ser aqueles que vão contribuir para que a sua vontade seja estabelecida. Que nós vamos ser aqueles, Senhor, que vão anunciar a sua grandeza, o quão maravilhoso o Senhor é, para que pessoas se arrependam dos seus pecados e reconheçam ao Senhor e sejam salvos através de Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a sermos melhores nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, a entender que nada está fugindo do seu controle, que o Senhor não está aflito, que o Senhor não está se perguntando o que vai acontecer, o Senhor sabe o que vai acontecer. O Senhor já escreveu o fim da história. Então nos ajuda, Senhor, a entender e estar sempre obedientes e conscientes do quão maravilhoso o Senhor é.
dos seus atributos incríveis. Que o Senhor é um Deus grande, poderoso, onipotente, onisciente, autoexistente. Não depende de ninguém. Nos ajuda, Senhor, a entender essa verdade, meu Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.